né, que as empresas durante muito tempo negou, sobre saúde mental no trabalho também, né, porque quando eu defendi a minha dissertação do mestrado em 2018 e o tema foi saúde mental no trabalho, né, porque eu estudei a psicodinâmica do trabalho. Em 2018, quando eu falava em saúde mental no trabalho, nossa, as pessoas meio que é como se eu estivesse falando de uma coisa que era uma heresia, um tabu, assim, uma coisa. Como assim você está falando disso? Né? De prazer e sofrimento no trabalho, prazer e sofrimento psíquico no trabalho. Então, saúde mental no trabalho também já foi tabu. Ainda é em algumas empresas, mas menos do que foi. As empresas estão cada vez mais, né, trabalhando com esse tema, demandando esse tema. Ok. Mas tem um tema que está relacionado com saúde mental no trabalho, que é muito mais, era muito mais negado pelas empresas, né, e que agora as empresas estão sofrendo uma pressão de trabalhar com esse tema, não porque a empresa quer, mas porque a empresa está sofrendo consequências financeiras e também consequências reputacionais e está sendo pressionada pela lei, por uma legislação. E eu vou te falar qual que é esse tema. E aí eu vou te dizer o porquê as empresas também nos contratam e não trabalham com psicólogas lá de dentro. O tema é assédio no trabalho, ou melhor, assédios no plural, né? Assédios no trabalho, tanto assédio moral quanto assédio sexual, são temas que as empresas durante muitos anos evitaram esse tema, evitaram falar desse tema. Só que o que está acontecendo? Né? Está acontecendo que, com informação, com conscientização, principalmente por parte dos trabalhadores, os trabalhadores começam a ter mais clareza do que é assédio, o que não é assédio. O que é assédio sexual, o que é assédio moral. E aí tem também uma questão importante, que é da legislação, né, que começa a regulamentar, né, dizer assim, olha, isso é assédio sexual, isso é assédio moral, isso aqui é importunação, não é assédio, é importunação. Então, começa a dar uma clareza legalmente para esses temas, que vai também afetar dentro da empresa. E não sei se você sabe, mas em setembro de 2022, já vai fazer um ano e meio, né? Foi promulgada uma lei, né? E foi divulgada no Diário Oficial da União no dia 21 de setembro de 2022, tá? Que é a Lei 14.457. Essa lei é a lei do emprego mais mulher, e que vai falar que as empresas que têm mais de 50 funcionários precisam ter, que têm a CIPA, precisam ter ações de prevenção aos assédios no trabalho, aos assédios, discriminações e outros tipos de violência no trabalho. Então, veja, tem uma lei e tem muitas empresas que não sabem disso, e aí é que é um dos trunfos que a gente pode utilizar para poder vender o nosso trabalho também, né? De falar para a empresa, olha, existe essa lei. Uma vez eu falei para uma organização que eu estava conversando sobre outro assunto, sobre burnout, e aí eu falei dessa lei. Sabe o que aconteceu? Não passou 15 dias, eles me contataram para contratar uma palestra, um workshop sobre, né, a questão do assédio no trabalho, enfim, e eu fiz esse trabalho. Então, às vezes, quando você informa a empresa, e eu informei até, né, de uma forma despretensiosa ali, mas aproveitando a oportunidade numa reunião online, passou 15 dias, passaram 15 dias, eles me contrataram para um outro trabalho, um workshop que na época eu cobrei R$ 3.500.
Então, veja, às vezes uma conversa, uma informação que você tem e que você dá informação para a empresa no momento adequado, gera uma oportunidade de trabalho para você. Isso foi em 2022 mesmo. Eu fiz daí o workshop em setembro, outubro e novembro de 2022. Então, essa lei, né, e também, além dessa lei, existem uma crescente, como que eu posso dizer? Está crescendo cada vez mais as reclamações junto ao Ministério do Trabalho de assédio moral e assédio sexual, tá? E também está crescendo o número de reclamatórias trabalhistas, as empresas tendo que indenizar ex-funcionários por motivo de assédio moral ou assédio sexual. Para você ter uma ideia, eu não sei se eu tenho esse número aqui, eu vou falar mais ou menos de cabeça aqui. No primeiro semestre do ano passado, o Ministério Público do Trabalho registrou, foi, eu acho que 6.300 e poucos, 6.300 e poucas reclamatórias, denúncias por motivo de assédio moral. E, se eu não me engano, 682 denúncias por assédio sexual. Veja, isso é baixo ainda o número, porque eu tenho certeza que acontece muito mais que isso. Mas o que acontece? Né? Só o fato de começar esse movimento de denunciar já é um grande avanço, coisa que antes não acontecia. Por outro lado, em 2020, tiveram 63.385, em 2020, ações trabalhistas por motivo de assédios registradas no Tribunal Superior do Trabalho. Todos esses números que eu estou dizendo para você, você pode pesquisar na internet que você vai confirmar, tá? Então, o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é o órgão federal, né, do trabalho, da questão de reclamatórias trabalhistas, computou 63 mil, veja só, 685 ações trabalhistas por motivo de assédios. Em dezembro do ano passado, uma mentorada minha, ela estava fazendo a rescisão trabalhista dela, lá em São Paulo, né, na Justiça do Trabalho. E ela mandou para mim uma mensagem, ela estava lá, né, no tribunal, e ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, Ana, acabei de ver uma plataforma digital sendo condenada a pagar para uma funcionária 500 mil reais, veja, em dezembro agora, mês passado, tá? Eu não estou falando de coisa que aconteceu 5 anos atrás, eu estou falando de coisa que aconteceu, de um fato que aconteceu em dezembro, mês passado. Ela estava lá e ela falou, Ana, 500 mil reais, essa plataforma digital foi condenada para pagar para uma funcionária por motivo, preste atenção, por motivo de assédio moral e burnout. 2 temas, minha colega, 2 temas que estão em alta para nós na consultoria: burnout e assédios. Assédios no trabalho, prevenção ao burnout, prevenção aos assédios. Os profissionais que estão dentro da empresa têm competência técnica para lidar com esses temas? Tem, muitos têm. Mas não é adequado que eles abordem esses temas. Pelos mesmos motivos que eu falei para você antes em relação à questão das lideranças. Eles estão implicados, eles estão envolvidos naquele funcionamento da organização, eles estão implicados com esse tema, eles não têm o distanciamento necessário para poder trabalhar e conscientizar e informar sobre esse tema. Se ficar no nível mais cognitivo, mais de informação, até que dá.
Mas quando vai trabalhar com rodas de conversa, com outras intervenções, onde os trabalhadores precisam ter um espaço para poder falar abertamente sobre esse tema, não é adequado que seja profissionais de dentro da empresa. Ainda tem empresas que cometem esse erro? Tem. Mas o trabalho não tem efetividade. Sabe aquela coisa do fazer para inglês ver? Aquele ditado que assim, eu finjo que eu estou participando e você finge que você está participando, só para a gente dizer que a gente está fazendo, quando é feito por profissionais de dentro da empresa. Por quê? Porque não há uma segurança psicológica suficiente para que esses trabalhadores falam. Por mais que a empresa tenha uma cultura onde promova a segurança psicológica, enfim. Não adianta, tem questões subjetivas que vão estar permeando o processo desse grupo, as comunicações ali, que não vai rolar. Então, a empresa, veja, diante desse cenário que eu falei para você, o que as empresas precisam fazer? As empresas precisam prevenir assédios do trabalho e também o burnout, que foi um outro tema que eu estou dando aqui para você, estou comentando com você. E aí elas precisam nos contratar. Então, são dois temas que estão em alta, cada vez mais as empresas precisam trabalhar na prevenção desses temas, né, de assédios no trabalho e burnout. E aí, quem que eles contratam? Nós, psicólogos. Em